A autossabotagem não começa quando você falha. Ela começa muito antes, quando você pensa demais, quando você se diminui, quando você adia, quando você se convence de que não é o momento certo. A maioria das pessoas acredita que se sabota porque não tem disciplina ou força de vontade, mas isso não é verdade. A autossabotagem nasce do medo. Medo de errar, medo de ser julgado, medo de dar certo e não saber sustentar o sucesso. Antes de qualquer mudança, você precisa entender uma coisa fundamental. O seu cérebro não foi programado para te fazer vencer. Ele foi programado para te manter seguro. Tudo o que é novo, desafiador ou fora do padrão conhecido é interpretado como ameaça. É aí que a autossabotagem entra em ação. Ela se disfarça de lógica, de prudência, de bom senso, mas na verdade é apenas medo tentando te manter onde você está. Durante muito tempo, você repetiu o comportamento sem perceber. Prometeu começar e não começou. Começou e não terminou. Viu oportunidades e deixou passar. Não porque não podia, mas porque algo dentro de você dizia que não era suficiente, que não estava pronto, que era melhor esperar mais um pouco. Esse pouco virou meses, anos, e agora talvez você esteja se perguntando onde teria chegado se tivesse agido antes. A proposta aqui não é lutar contra você mesmo. É fazer algo muito mais inteligente, desmontar a autossabotagem peça por peça, em 7 dias. Não 7 dias mágicos, mas 7 dias conscientes. No primeiro dia, você vai parar de tentar se consertar. O erro de quem quer mudar é achar que está quebrado. Você não está. O que existe é um padrão automático que foi repetido tantas vezes que virou identidade. Você acorda já se sentindo atrasado, já se cobrando, já se criticando. E esse diálogo interno cria o terreno perfeito para a autossabotagem agir. Então, no primeiro dia, a única tarefa é observar. Observar seus pensamentos sem tentar mudá-los. Perceber quando você pensa, não vai dar, não sou bom nisso, depois eu faço. Só observar, sem brigar, sem julgar. Porque aquilo que você não enxerga, você não controla. No segundo dia, você começa a quebrar o ciclo da autossabotagem pela raiz, a emoção. Toda autossabotagem é emocional antes de ser racional. Você não procrastina porque é preguiçoso. Você procrastina porque sente desconforto, medo, ansiedade, insegurança. Nesse dia, você vai aprender a ficar no desconforto sem fugir dele. Vai perceber que a vontade de desistir sobe como uma onda. Se você não correr, ela passa. A maioria das pessoas nunca percebe isso porque sempre foge no primeiro sinal de desconforto. No terceiro dia, você vai desmontar a mentira mais perigosa da autossabotagem, a ideia de que você precisa estar motivado para agir. Motivação não vem antes da ação, ela vem depois. A autossabotagem adora te fazer esperar o estado ideal. Quando você entende isso, para de negociar com a sua mente. Você age mesmo sem vontade. E cada pequena ação executada enfraquece o padrão antigo e fortalece um novo. No quarto dia, você vai enfrentar o medo de crescer. Sim, medo de crescer. Porque cresce significa ser visto, ser cobrado, ser responsabilizado. Muitas pessoas dizem querer sucesso, mas inconscientemente têm medo do peso que ele traz. Nesse dia, você vai perceber onde, na sua vida, você se mantém pequeno para não incomodar, para não ser julgado, para não falhar em público. Só essa consciência já começa a libertar. No quinto dia, você vai aprender a parar de se identificar com seus pensamentos. Você não é aquilo que pensa. Pensamentos são eventos mentais, não verdades absolutas. A autossabotagem perde força quando você entende que não precisa acreditar em tudo que passa pela sua cabeça. Você pode ouvir o pensamento e mesmo assim agir diferente. Isso muda tudo. No sexto dia, você vai substituir o perfeccionismo pela execução. A autossabotagem se alimenta da ideia de que tudo precisa sair perfeito ou não vale a pena começar. Nesse dia, você vai aprender a agir mal feito, incompleto, imperfeito. E vai perceber que o progresso mora exatamente aí. Quem espera perfeição nunca constrói nada. No sétimo dia, você consolida a nova identidade. Porque no final das contas, a autossabotagem não é um comportamento isolado, é uma identidade antiga tentando sobreviver.
Quando você age diferente por 7 dias seguidos, mesmo com medo, mesmo sem vontade, você prova para o seu cérebro que é uma pessoa que age. E identidade muda comportamento automaticamente. Ao final desses 7 dias, algo importante acontece. A autossabotagem não desaparece totalmente, mas perde o controle. Ela ainda fala, mas você não obedece mais. Ela sugere, mas você decide. E isso é liberdade. Destruir a autossabotagem não é se tornar alguém perfeito. É se tornar alguém consciente. Alguém que entende seus medos, mas não se curva a eles. Alguém que age mesmo tremendo. Alguém que para de esperar o momento certo e cria o momento. E quando você entende isso, não tem mais volta. Porque o maior medo da autossabotagem é exatamente esse. Uma pessoa que acorda e age apesar dela. Depois que você atravessa os primeiros 7 dias, algo começa a ficar claro. A autossabotagem não some porque você entendeu ela racionalmente. Ela perde força porque você mudou a forma como responde aos próprios pensamentos. E isso é um divisor de águas. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando se livrar da autossabotagem, quando na verdade o caminho é aprender a agir apesar dela. Existe um momento específico em que a autossabotagem fica mais agressiva. É quando você começa a avançar de verdade. Quando as coisas começam a dar certo. Quando você percebe evolução. Quando outras pessoas começam a notar. Nesse ponto, a mente entra em estado de alerta máximo. Ela tenta te puxar de volta para o lugar conhecido. Pensamentos como, isso não vai durar. Daqui a pouco você erra. Não se empolga demais começam a surgir. Esse é o teste real. Aqui você precisa entender algo essencial. A autossabotagem se fortalece quando você dialoga demais com ela. Quanto mais você discute internamente, mais energia você dá ao medo. Pessoas que vencem não são aquelas que não sentem medo, são aquelas que não negociam com ele. Elas sentem, reconhecem e seguem em frente. Outro ponto importante é perceber como você usa o cansaço como desculpa emocional. Nem sempre você está cansado de verdade. Muitas vezes você está mentalmente sobrecarregado por excesso de cobrança, comparação e expectativa irreal. A autossabotagem adora te fazer acreditar que você precisa parar, descansar indefinidamente, esperar um tempo melhor. Descanso é necessário, fuga não. Existe uma diferença enorme entre respeitar seu limite e se esconder atrás deles. Você também precisa olhar para os ganhos ocultos da autossabotagem. Isso pode soar desconfortável, mas é libertador. Toda autossabotagem oferece algum benefício secundário. Às vezes é evitar julgamento, às vezes é não assumir responsabilidade, às vezes é manter uma identidade conhecida. Enquanto esse ganho não for reconhecido, o padrão continua se repetindo. Quando você enxerga isso com honestidade, o comportamento começa a perder sentido. Em algum momento, você vai perceber que parte da sua autossabotagem vem de histórias antigas que você continua contando para si mesmo. Histórias sobre quem você é, sobre o que você merece, sobre até onde pode ir. Essas histórias não são fatos, são narrativas emocionais criadas em momentos de dor, frustração ou rejeição. O problema não é tê-las criado. O problema é continuar vivendo como se elas fossem verdades absolutas. Quando você começa a agir diferente, mesmo com medo, uma nova narrativa começa a se formar. Pequenas vitórias constroem provas internas. E o cérebro funciona com provas, não com promessas. Cada ação executada enfraquece a identidade antiga e fortalece a nova. É por isso que consistência vence intensidade. Não é sobre fazer algo grandioso, é sobre não parar. Outro erro comum é achar que, depois de entender a autossabotagem, você nunca mais vai cair nela. Vai cair. E isso não significa fracasso. Significa humanidade. A diferença é que agora você percebe mais rápido, levanta mais rápido e segue em frente sem se punir. A autossabotagem adora culpa. Quanto mais você se culpa, mais preso fica ao ciclo. Existe um ponto silencioso, mas extremamente poderoso, onde você para de se perguntar se está fazendo certo e simplesmente continua fazendo. Nesse ponto, você não precisa mais de validação externa. Você confia no processo porque está havendo resultado interno. Sua relação consigo mesmo muda. Você para de ser seu inimigo e começa a ser seu aliado. Com o tempo, você entende que disciplina não é rigidez, é compromisso.
Compromisso com a versão de você que decidiu parar de fugir. Compromisso com o desconforto temporário em troca de uma liberdade duradoura. E quando isso se instala, a autossabotagem perde o papel principal da sua vida e vira apenas um ruído de fundo. O objetivo nunca foi eliminar pensamentos negativos. O objetivo sempre foi deixar de ser controlado por eles. Quando você entende isso, para de lutar contra a mente e começa a liderá-la. E liderar a própria mente é uma das habilidades mais importantes que alguém pode desenvolver. No final, destruir a autossabotagem é um ato de coragem diária. Não é um evento, é uma escolha repetida. A escolha de agir mesmo quando a mente diz para parar. A escolha de continuar mesmo quando ninguém está vendo. A escolha de não abandonar a si mesmo. E quando você faz isso, algo poderoso acontece. Você deixa de ser refém do que sente e passa a ser responsável pelo que constrói. E isso muda tudo.